Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui a uma live da Igreja das Américas. Quero dar boa noite para todo mundo. Pedir a você que compartilhe aí uma palavra boa. Compartilhe aí uma palavra boa. Quem está entrando aí, boa noite, olá. Entrega aí uma palavra boa para abençoar a vida daqueles que forem entrando, quem for entrando, quem está assistindo, quem for acolhido aqui, já acolhido com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Que Deus abençoe. Eliane, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão chegando. Já entrega aí uma palavra boa, uma palavra abençoada para o coração de todo mundo que está assistindo a gente aqui em mais essa live da Igreja das Américas. E para a gente é uma alegria muito grande acolher vocês nesse tempo diferente e ao mesmo tempo difícil, na certeza de que a gente está sendo conduzido pelo Senhor, né? Aqui é muito legal. Aqui você entrou na live certa, aqui tem bênção para todos, diz a Suzana. A Aline está dizendo, vai passar. Muito bem, Eliane está dizendo, Deus está no controle. Vamos lá, quem mais entrega uma palavra boa para abençoar a vida de quem está entrando, chegando, às vezes aquela palavra que a gente precisa. Já te aconteceu isso alguma vez? Alguém chega e te dá uma palavra na hora que você mais precisava? Que essa live seja canal de bênçãos para todos nós, diz aqui a Érica. Então, muitas vezes, Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de muita gente, né? A Alessandra dizendo, o melhor de Deus ainda está por vir. E é uma palavra sempre do Senhor para a nossa vida, para o coração, uma palavra de inspiração, uma palavra que nos desperta, uma palavra que nos fortalece. É a palavra de Deus para a nossa vida, que enche o nosso coração de alegria, de paz. Que privilégio nosso é receber da parte de Deus a sua palavra e viver esse evangelho. Está aqui a Elisete, muito bom ouvir vocês. A Rosa dizendo, estou chegando pela primeira vez. Rosa, seja muito bem-vinda também. Muito bem-vindo aqueles que estão se aproximando aqui para participar conosco. Hoje nós temos uma alegria muito grande em acolher uma pessoa que é muito preciosa. Ele tem características muito especiais, né? E a gente vai estar conversando um pouco sobre cada uma delas e essas possibilidades que são apresentadas e que nos conectam aqui com a graça do nosso Deus e Pai. Boa noite para todos, mais uma vez. Sejam todos outra vez bem-vindos. É muito legal que você esteja aqui com a gente participando hoje. Você fique bem à vontade aqui. Essa nossa interatividade é muito importante. Eu quero dar as boas-vindas e dar boa noite ao nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, o reverendo Carlos Alberto Henrique. Boa noite, reverendo. Boa noite, reverendo J.R. Vargas. Que alegria estarmos aqui nesta live. Você, querido amigo, querido companheiro de ministério, mas acima de tudo, querido irmão em Cristo Jesus. E um detalhezinho, meu cunhado. É isso aí, é isso aí. Hoje quando eu te apresentei nas minhas redes, eu estava dizendo, né? É meu amigo, é meu irmão, é meu cunhado, uma história longa. E uma das características que eu vejo assim em você é a característica da constância espiritual. Todo mundo tem seu momento, acho que quem está acompanhando a gente aqui já pode ter passado por uma fase mais difícil, mais complicada em termos de fé. Algumas pessoas passam, né? Elas acabam entrando num dilema, ou num problema, ou numa questão que as aflige, e por conta disso a pessoa acaba entrando num momento difícil de sua vida espiritual, né? Então, eu queria começar pedindo que você compartilhasse com a gente o que você considera fundamental para que a pessoa tenha constância espiritual. Essa é uma das virtudes mais difíceis. A gente está acostumado, no ministério a gente já viu muita gente que cresceu muito rápido, que desenvolveu muito rápido, como uma montanha-russa que sobe, de repente despenca. E exatamente, talvez por falta de ter uma base, um fundamento, enfim. Então eu queria pedir que você nos ajudasse. Quais são as ações ou as etapas, os fundamentos que podem nos ajudar a ter uma vida espiritual constante?
Legal. Eu creio que alguns fatores são importantes. O primeiro deles é disciplina. Temos que ter disciplina. Não só para a questão espiritual, para qualquer coisa na nossa vida, se nós queremos ter uma constância, a disciplina é algo muito, muito, muito necessário. Sem disciplina, a gente não é constante em nada na nossa vida. Segunda coisa é termos bons exemplos. Eu, graças a Deus, fui formado numa família muito bem construída, apesar de meus pais serem pessoas simples e pobres do interior, mas foram pessoas que me deram muito bons exemplos de firmeza, tenacidade, né? Meu pai agora, nesse mês de abril, e minha mãe completaram 58 anos de casado. Aí eu entro para uma outra família, né, que é a sua família, que agora é a nossa família, que também é um exemplo, né, o Averaldo, a Maria, você, a Renata, de construção, de exemplo de vida, de tenacidade, de firmeza. Então, essas coisas todas vão fortalecendo a gente. E aí, é claro, trazendo para a questão da vida espiritual, quais seriam as disciplinas necessárias para uma vida espiritual constante? É claro que a gente tem nossos altos e baixos, mas para que isso seja uma constante, é a leitura da Bíblia todos os dias, é a oração todos os dias, é a vida devocional levado a sério. No nosso caso, que somos casados, família, culto doméstico, vida, a disciplina espiritual, no caso individual, culto individual, a oração individual. Procurarmos também, né? Claro, a gente é pastor e está no ministério todo dia, mas mesmo não sendo pastor, procurar participar de todas as programações da igreja, cultos, estudos bíblicos, escolas dominicais, porque a mesma disciplina que eu preciso para ser um atleta, tenho que ir na academia, tenho que correr, tenho que malhar, tenho que me alimentar saudavelmente, eu preciso para desenvolver minha vida espiritual. Então, a mesma disciplina que aquele profissional do futebol, do vôlei, do basquete, do atletismo precisa para ele ser um atleta e permanecer, né, no alto, eu preciso para a minha vida espiritual. O grande problema, muitas vezes, é que a gente entra naquele primeiro amor, né, e dá aquela voada alta e depois não mantém, porque para com a disciplina, para com as coisas espirituais, então começa a cair e a denegrir. Mas eu creio que esses dois princípios, disciplina e bons exemplos. Eu comparo muito a questão da constância espiritual com acampamento e pós-acampamento. Com em certeza. Geral, um retiro, um acampamento, a gente está lá, tem palavra, tem oração, a música é de adoração ao Senhor, a conversa, a mesa é uma conversa abençoada, você tem testemunhos, você tem momentos impactantes espirituais, enfim, tem o futebol, tem brincadeira, tem aquilo, tem tudo, mas é tudo ao redor de um ambiente ou dentro de um ambiente especial. E quando a gente voltar para casa, se você não tiver, no mínimo, algumas coisas preciosas que estão ali, a tendência é de uma vida espiritual que vai enfraquecendo, né? Você contou no iniciozinho que você veio do interior, né? Seus pais simples, interior e tudo. O que ia fazer? O que é a roça, que é um lugar que você gosta tanto, né? Natureza. O que está com o pé no chão, no barro? O que comer fruta na árvore? O que é essa relação com os pássaros, com a natureza, com os animais? O que isso traz para a sua vida, assim, que você pode, ao observar isso, conectar com a sua vida espiritual, entendeu? O que isso traz para a sua vida que agrega também, além da questão de te sentir bem, estar feliz e tudo, mas que você tira lições, né? Lições para a sua vida espiritual. Eu vivi na roça até meus 14 anos de idade. Fui criado na lavoura, meus pais eram lavradores. Eu morava no sítio, estudava numa escolinha lá perto de casa. Depois eu estudei na cidade 2 anos, morando no sítio, caminhando 22 quilômetros a pé todos os dias, 11 para ir, 11 para voltar. E nos tempos vagos eu trabalhava na lavoura, na plantação de milho, arroz, feijão, amendoim e outras culturas que meu pai tinha. Mas eu tenho muitas lições boas da roça, da lavoura. A vida na terra, a vida no campo é uma vida sofrida,
mas é uma vida que nos ensina alguns princípios muito interessantes. Primeiro, a gente depende total e completamente da graça e da misericórdia de Deus. Porque você planta uma lavoura e essa lavoura ela pode dar, crescer e dar muito fruto, mas pode não dar nada. Entendeu? Eu me lembro de uma lavoura que meu pai fez de feijão, eu deveria ter uns 8 anos de idade, e eu me lembro que nós arrancamos todo o feijão durante o dia. A gente, quando ia arrancar o feijão, a gente contratava vários camaradas para arrancar todo num dia só. Estava um dia muito, muito quente, e nós arrancamos todo o feijão para depois guardar, né, debulhar e vender. E no final do dia estava todo o feijão debulhado, amontoado lá no meio da lavoura, e nós fomos deitar. Quando foi meia-noite, começou a chover. E choveu o resto da semana, choveu uns 3 ou 4 dias, direto, sem parar. Nós fomos lá de madrugada, cobrimos aquele feijão com lonas, mas já tinha molhado tudo. E meu pai perdeu a lavoura toda. E foi um tempo muito difícil, porque ele tinha que pagar os empréstimos no banco, porque naquela época a gente emprestava do banco, fazia a lavoura, colhia a lavoura, pagava o banco, e com o resto a gente vivia, e não teve resto, né, porque perdemos tudo. Então, no campo, a gente aprende muito a depender de Deus, muito mesmo. Não que na cidade isso não aconteça, mas no campo a gente vive da terra. Vive da chuva, vive do sol, vive da tempestade que vem, vive da geada que chega e mata tudo. Então a gente vive muito, muito, muito na dependência de Deus. Por outro lado também, no campo, a gente vê a vida acontecendo. Você planta uma semente, depois de 3, 4 dias você vê ela brotando, vê ela nascendo, vê ela crescendo. Então você prepara a terra, planta a semente, desde o preparo até o fruto, você acompanha isso. Isso é uma lição preciosa para a gente que é pastor. Você vai lá no campo, semeia a palavra, prega lá na universidade onde eu prego, e você prega a palavra e de repente algumas sementes começam a nascer e você acompanha e daqui a pouco você vai ver aquilo dando fruto, produzindo frutos. Então isso é muito bacana, isso tem muita ligação com a lavoura, com a cultura, essas coisas todas. O campo também é um local difícil, é um local onde trabalhar às vezes mais tenacidade, ter firmeza. Não é fácil trabalhar debaixo do sol escaldante, sabe? Não tem nada mais difícil do que trabalhar na lavoura do milho, principalmente do arroz, debaixo do sol escaldante. Dá muita coceira, sabe? Aquilo é muito áspero, machuca a gente. Então, tudo isso traz tenacidade para a gente. Todas essas lembranças me ajudam hoje no meu ministério. Quando você falou inicialmente sobre a questão da dependência, e que ela é tão importante, eu me lembrei dos tempos do Antigo Testamento, onde Baal era apresentado como um deus, né, com letra minúscula, que tinha a ver com fertilidade, que tinha a ver com a lavoura, com a plantação, tinha a ver com o crescimento, desenvolvimento dos animais. E diante desse processo todo, como era um apelo para as pessoas da época, para elas acreditarem que Baal iria mandar para elas alguma coisa, criando assim uma dependência que já havia, mas de alguém que eles podiam de alguma maneira controlar, dominar, ou tentando puxar para eles essa ideia de que a gente tem, que é exatamente um fator que complica o tempo inteiro nesse passo a passo para o aprendizado da nossa vida espiritual, né? Eu quero dar boa noite a todo mundo que está entrando aí, serão todos muito bem-vindos. Nosso amigo Hernandes Dias Lopes está aí, minha mãe acabou de entrar, Maria Vargas, meu pai também está aí, o Hernandes sempre com uma palavra boa, dois preciosos amigos, Deus abençoe. Outras pessoas queridas, eu estou vendo aqui agora a Cláudia, outros que já tinham entrado anteriormente, serão todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nessa live. Meu convidado de hoje aqui no Instagram da Igreja das Américas é o reverendo Carlos Alberto Henrique, que é pastor presbiteriano e é capelão. Eu queria entrar nesse ponto sobre as questões que você já encontrou na universidade,
e você já atua em várias áreas dentro da instituição, tá lá há muitos anos. Algumas dessas histórias de campo, né? Dessas histórias de campo, de pessoas com as quais você se encontrou, pessoas que foram alcançadas, ou até dificuldades que você pode observar. E que cabeça tem esse jovem hoje? A mente do jovem foi mudando ao longo do tempo, a gente sabe disso. Que leitura você faz desse jovem hoje também? É complicada essa pergunta. Não é fácil, não. Eu tenho muitas experiências no trabalho com a capelania. Graças a Deus, eu estou lá no Mackenzie há 23 anos, como capelão, digamos assim, na área da educação. Trabalhei 5 anos na capelania hospitalar, então já tenho aí 28 anos de estrada trabalhando com capelania, o que é uma bênção muito grande poder servir a Deus nesse ministério. O que eu aprendo na universidade é o poder transformador da palavra de Deus. Só uma história. Eu me lembro de um dia que eu estava lá na minha sala, no meu escritório ou gabinete, seja lá o nome que quisermos dar, e entrou um rapaz, sentou lá na minha frente para conversar comigo e disse: olha, você é o pastor Carlos Henrique? Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: pois é, eu sou fulano de tal, eu me formei aqui na faculdade de Direito, no Mackenzie. Quando eu estudei aqui, eu não era cristão. Um dia eu passei na capela, vi a capela aberta, e eu entrei, e nos bancos da capela ficavam Bíblias, entendeu? Bíblias que ficavam ali à disposição para que os alunos lessem, fizessem a sua meditação, e depois fosse embora, a Bíblia ficava ali. E ele falou: e eu peguei uma das Bíblias e levei para casa. E eu li essa Bíblia. E no que eu fui lendo essa Bíblia, Deus transformou meu coração. E hoje eu sou um cristão. E eu voltei hoje aqui para devolver a Bíblia e para confessar isso que eu cometi, né? E é claro que eu dei a Bíblia de presente para ele. Mas é fantástico isso, ver o que Deus faz, né, na vida desse jovem. O que eu vejo hoje na universidade é que, pensando do ponto de vista dos jovens cristãos, tem um grupo muito forte de jovens querendo servir ao Senhor, querendo fazer diferença na universidade. Principalmente no Mackenzie, nós temos muitos grupos de jovens envolvidos em estudo bíblico, em louvor, em adoração. Durante 11 anos eu fiz vigílias de oração no Mackenzie, toda a primeira sexta-feira, das 11 às 6 da manhã, e nos últimos anos agora nós estávamos tendo 300, 400, 500 pessoas, jovens, numa vigília de oração. Imagine só, numa universidade, 300, 400 jovens passaram a noite toda. E quando você via, no momento de oração, aqueles jovens tudo de joelho no chão, com o rosto no pó mesmo, clamando a Deus, cara, isso é fantástico. Por outro lado, você tem os jovens não cristãos, que não querem nada com nada. Os caras só querem saber de... A grande maioria, claro que existem exceções, mas os caras só pensam em beber, em usar drogas, e a Maria Antônia ali fica lotada. E não é só o Mackenzie, qualquer outra universidade tem essa mesma característica. Então, você vê assim, você vê um grupo cristão firme, comprometido, querendo fazer diferença. Você vê um grupo não cristão totalmente descomprometido e tentando encher o vazio do coração deles com essas coisas fúteis. E você vê aquele grupo que não é nem cristão e não está no outro extremo, que está ali para estudar, que quer aprender, que quer ser intelectual, que quer fazer a diferença, que não é cristão e não faz nenhuma diferença no cristianismo, mas também não vive essa vida, digamos assim, tão complicada, né, tão vazia. Pessoas sérias, pessoas com princípios, essas coisas todas. Então é isso que a gente vê, esse misto de pessoas na universidade, sabe? Mas no fundo, todos eles fazem parte de um campo muito fértil para a pregação. Muito fértil mesmo. Então é um campo muito legal de trabalhar, de poder testemunhar e de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Você começou como capelão hospitalar, né? Inicialmente, antes do Mackenzie, você teve um tempo bastante importante de capelania hospitalar. A gente está vivendo um tempo hoje onde a presença nos hospitais cresceu assustadoramente. Os relatos são impressionantes, o número de pessoas e tudo, e hospitalizadas. E eu queria
pedir que você nos ajudasse a o que dizer, qual é o trabalho do capelão que trabalha com consolo, né? Trabalha com encorajamento, com oração. E a gente está sendo assistido aqui por gente que tem amigos que estão indo para o hospital, ou já passaram, ou passarão, independente de época. Algumas falas são muito importantes, né? E você, claro, desenvolveu uma habilidade sendo treinado, mas ao longo do tempo também, de identificar as pessoas. Tem gente que não consegue visitar, né? Porque diz, não, eu prefiro não ir, eu não quero nem ver. Mas pode ser que seja a hora que a pessoa mais precisa desse amigo. E a gente, enquanto igreja, muitas vezes, a gente tem lá um amigo X, um amigo Y aqui, e eles se encontram eventualmente, e numa hora como essa, é que a gente vê quem são os amigos. Né? Às vezes, hoje, por exemplo, pode não ser pela presença física, que não dá, mas você pode ter outras maneiras de manifestar presença ou encorajamento, ou uma palavra de Deus, uma palavra bíblica, uma palavra, um compartilhar espiritual aí com as pessoas. Então, ajuda a gente a entender e a discernir esse mundo tão difícil que é da visitação, do acompanhamento hospitalar, especialmente numa hora em que as pessoas tanto precisam. O Ministério de Capelania Hospitalar é um ministério, para mim, é um misto de alegria e de dor ao mesmo tempo. Eu tive o privilégio de fazer um mês de curso de capelania com a Eleni Vassão, lá no começo, quando eu comecei. Fiquei um mês aqui em São Paulo com ela, ali no Hospital das Clínicas, no Hospital Emílio Ribas. Aí, com toda essa formação, né, que eu tive com ela e mais a bagagem do ministério, nós começamos o ministério lá no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, onde eu tive o privilégio de implantar a capelania hospitalar lá. Depois eu mudei para Vitória e fui 2 anos capelão hospitalar no Hospital da Polícia Militar em Vitória, voluntário. Eu ia lá toda segunda, quarta e sexta, das 9 até o meio-dia, fazer ministério de capelania. E graças a Deus deixei o ministério lá, que hoje, 23 anos depois, continua. Tem um grupo de mulheres que vai lá toda semana fazer visitação. É um trabalho, é um misto de dor e de alegria ao mesmo tempo, porque, no caso, eu trabalhava no hospital das 7 da manhã até as 5 da tarde, todo dia. Eu era funcionário lá do Hospital Evangélico. Eu trabalhei 1 ano voluntário e depois eles me contrataram. Mas você sai, digamos, da maternidade, onde uma mãe acabou de ter filho, e você sai dali feliz, orando com aquela mãe, com aquele pai, com aquela família que acabou de receber um filho, e você sai ali daquele quarto e o diretor liga para você e diz, olha, fulano de tal foi a óbito, você tem que avisar a família. Então, assim, você sai desse momento de extrema alegria para um momento de extrema tristeza. Eu tive várias oportunidades assim. É um momento que mexe muito com a gente, porque para a gente que trabalhava direto no hospital, você cria vínculos com o paciente. Eu me lembro de um rapaz lá em Cachoeiro chamado Jonas. Ele entrou no hospital, ele tinha uns 23 ou 24 anos, ele entrou no hospital andando, rindo, brincando. No primeiro dia eu fui lá visitar, eu falei, não, eu só passei aqui para fazer os pacientes, tínhamos um coral lá que nós criamos, e aí ele entrou, fez os exames e detectou que ele estava com leucemia. E de repente aquele exame se tornou internação, aquela internação se tornou uma coisa grave, e ele ficou ali no hospital por volta de 40 dias e veio a óbito. E eu me lembro que eu fui no quarto dele num dia da semana, era uma quinta-feira, e eu entrei por volta de 1h da tarde, orei com ele, cantei com ele, mais perto quero estar. Ele entrou bonito, saudável, mas nesse dia ele já estava assim com a pele toda preta, sabe? O corpo dele tinha ficado muito feio. E eu cantei com ele, mais perto quero estar, orei com ele, saí, e 2 horas depois ele faleceu. E aquilo foi muito doloroso para mim, porque 40 dias eu ia lá todos os dias orar e cantar com ele. Então a gente tinha uma ligação, ele se tornou um irmão para mim. E graças a Deus que ele entrou ali não cristão, mas ele morreu confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, assim, o hospital é um local de muito sofrimento, sabe? Quando a pessoa é internada, JR, nas primeiras semanas, todo mundo quer visitar.
o marido quer, a esposa quer, os filhos querem, tem briga para ficar com o paciente. 2 semanas depois, às vezes não tem ninguém na hora da visita. Quantas vezes na hora da visita, que lá tem os horários de 2 às 3, não tinha ninguém naqueles quartos onde o paciente já estava 1 mês, 2 meses, 3 meses internado. E aí eu dava preferência para visitar na hora da visita esses quartos onde não passava ninguém, porque é assim, cara, o cara é internado nos primeiros dias, tem aquela febre, mas depois vai se tornando uma coisa enfadonha, pesada, cansativa, que nem os parentes, às vezes, querem ir mais lá. Então, assim, é muito necessário, é muito importante o trabalho de capelania hospitalar, sabe? É algo que eu amei fazer, não faço hoje porque não tenho tempo, mas se um dia Deus me der a benção de voltar a fazer, eu quero voltar a fazer, porque é um campo muito sensível, onde as pessoas estão muito abertas, porque elas estão num período de muito medo, tensão, e onde falar de Cristo abre algumas portas muito preciosas para a evangelização. Como é que você entende que deve ser, por exemplo, algumas sugestões ou orientações práticas para que a gente faça com os nossos amigos? Aí, pensando no nosso público leigo aqui, que pode ligar, pode mandar um WhatsApp, a gente não pode estar presencialmente nessa época, a gente está tendo essa live numa época de pandemia, então a gente não pode estar presente, né? Mas a gente pode marcar presença, compartilhar alguma coisa. O que você acha que pode ser feito pelos amigos aqui? Um amigo mandando para o outro numa hora diferente como essa. Para as pessoas que estão internadas? Ou internadas, ou estão diagnosticadas, ou está com outra dificuldade, né? Está com um problema diferente, mas ela está no momento de enfermidade. Daí a questão. Eu creio que toda palavra boa é boa, entendeu? Qualquer mensagem que você mandar falada em áudio, escrita, em texto ou de vídeo, são palavras boas, são palavras de esperança. É claro que você não vai mandar uma mensagem para alguém que está doente, né? Falando assim, conheço alguém que morreu dessa doença. Não faz sentido nenhum, né? Por mais que a doença seja grave, por mais que a gente tenha certeza de que talvez aquela doença vai terminar em óbito, a nossa palavra tem que ser sempre uma palavra de vida, uma palavra de esperança, entendeu? Uma palavra de que Deus é poderoso para mudar aquilo. Isso não é fantasia, cara, isso é verdade. Nós temos que acreditar. Eu gosto muito daquela passagem de Davi, quando ele teve lá o pecado com Betseba e o próprio profeta disse para ele que o filho que iria nascer iria morrer, e aí o filho ficou doente e Davi foi orar. E ele orou, e ele orou, e ele orou, e ele orou até que o filho morreu. Entendeu? E daí, quando o filho morreu, os servos tinham medo de contar para eles. Ele, né, assim, enquanto o menino estava vivo, a gente ia falar com ele, ele não queria atender, não queria comer, não queria beber. Agora que ele morreu, né? E daí, Davi percebe o clima. O que aconteceu? O menino morreu? E eles dizem, de fato, o menino morreu. Daí o Davi levantou, tomou banho, comeu, bebeu, foi no templo, acho lindo isso, foi no templo, adorou, depois voltou, né, fez amor lá com a Batseba e nasceu Salomão. E os servos ficaram assim, mas o que está acontecendo? Né? E eles disseram, enquanto o menino estava vivo, você estava aí orando. Agora que ele morreu, você levanta, toma banho, come, que história é essa? Ele falou assim, enquanto ele estava vivo, havia esperança. Agora que ele morreu, tem mais esperança. Eu vou estar com ele, mas ele não vai estar comigo. Então essa é a palavra, cara. Enquanto a pessoa está viva, há esperança. Então, é uma palavra de esperança, é uma palavra de vida, é mostrar que Deus levanta do pó o desvalido, do monturo necessitado, é mostrar que Deus é um Deus de bênção, é mostrar que Deus é aquele que sara, né, todas as nossas enfermidades. E se a pessoa morrer? Bom, todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Então, reverendo JR, eu creio que a palavra é essa, é levar uma palavra de ânimo, de motivação, de esperança, de vida, né, para essa pessoa que está com problema, com luta, está internado, está passando por esse vale apertado aí. Olha, eu quero continuar dando boa noite a todo mundo que está chegando aqui na nossa live. Nós estamos hoje aqui com o reverendo Carlos Alberto Henrique. De vez em quando, para mim, a sua conexão trava. Não sei se a minha, para você, também trava. Mas a gente aqui continua eu estava me lembrando, por exemplo, o quanto a música na sua vida é importante, né? Você disse que entrava no quarto do Jonas e cantava todos os dias com ele. Eu queria que você
cantasse. E você tem aí um repertório muito vasto, né? Muito largo, e algumas músicas que você, assim, com a qual você se identifica, ou uma música com a qual você se identifica. Mas eu queria que você pegasse violão aí, ou a capela, compartilhasse essa musicalidade que você tem, que Deus te deu, que é tão importante para a pessoa que está num momento como aquele do Jonas, como no ambiente universitário, como em outros lugares, como é importante a gente ter a palavra cantada. A gente vê como a música é importante, né? Como a música entra na nossa mente, como a música atinge o coração da gente. Então, assim, às vezes tem músicas que elas chegam e a gente, assim, no primeiro instante, nem dá muita atenção, mas depois ela entra no nosso coração e a gente passa a ter uma experiência com Deus a partir daquela música. É contigo. Amém. Só peço desculpa para todo mundo aí que eu não sou Carlinhos Félix, né, cara? E nunca cantei no Rebanhão. Mas eu vou cantar, eu já tenho quase 60 anos e eu sou mais das antigas, então eu canto aquelas músicas mais da minha época, né, da minha década, não as músicas mais atuais. Mas tem um hino que eu gosto bastante que diz assim: Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Diga, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Além do céu azul, pois Jesus prepara um lar para dar a quem a Jesus alcançar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu Cristo ver além. Podemos cantar um do Uga Uga também. Olha, mas eu estou vendo aqui, rapaz, o número de pessoas que conhecem a música, cantando junto. Marina está dizendo há quanto tempo, Suzana falando, delícia, fica, Senhor. Quanta gente aqui dizendo que conhece a música aí, ó. Que maravilha. Puxa outra, porque a gente vai relembrando, né? O pessoal está cantando aqui junto. Tinha uma que eu cantava quase todo dia no hospital. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A música te acompanha desde quando? Eu canto desde uns 7 anos de idade.
Na minha casa, meu pai, quando era menino, moço, ele cantava, ele era crente de família cristã, mas nos finais de semana ele ia lá para um barzinho que tinha lá no sítio e ficava tocando violão, moda caipira, ele, meus tios, eram todos cantores sertanejos. E depois, né, quando ele se casou e nós nascemos, ele manteve esse mesmo padrão na igreja. Então, meu pai toca bem melhor do que eu, inclusive. E desde 7 anos eu comecei a cantar com ele, depois meu irmão também começou a cantar e eu sempre cantei, com meus 16 anos já fazia parte de coral, sempre fiz parte de coral, continuo fazendo parte lá do Coral da Penha, faço parte do Coral do Mackenzie desde que começou. E eu gosto muito de cantar. Inclusive, eu fiz 2 anos de canto em Tatuí quando eu era menino. Eu estudei no conservatório, que eu queria ser cantor. Mas como eu era muito pobre, tinha que trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro com meu pai, não dava mais tempo de estudar, eu tive que parar com o curso do conservatório e não deu para eu terminar. Mas Deus tinha outros propósitos, ele queria que eu fosse pastor e não cantor, e eu estou muito feliz naquilo que eu sou. Mas você e seu irmão fizeram alguma dupla? Não, nunca. Não? Nunca fizeram dupla? Só na igreja. Só na igreja. Sim, mas tinha algum nome especial ou não? Não. Tentava dueto ou trieto, né? Trio com meu pai e meu irmão, ou dueto só com meu irmão ou com meu pai. Quando você pensa no Antigo Testamento, que toda a grandiosidade que ele tem, personagem ou história ou algum episódio que marcou assim a sua vida e que você traz para a gente como uma palavra para o coração do nosso povo? Para mim, claro que todos os personagens do Velho Testamento são muito marcantes, mas a história que fala muito, muito, muito ao meu coração é José, por todos os desdobramentos que a vida de José teve. E o que eu aprendo com José é a maneira como ele tratou o passado dele, o presente dele, o futuro dele. Né? Todos nós sabemos que José teve uma vida extremamente difícil, né? Depois que ele foi vendido pelos seus irmãos e chegou no Egito como escravo. Ele permaneceu ali 13 anos na escravidão, algum tempo ele permaneceu na prisão, pelo menos 2, que foi o tempo em que aquele copeiro do rei se esqueceu, né? Se esqueceu dele. Ele já deveria estar ali há algum tempo, então foi mais de 2 anos na prisão. Ele chegou no Egito com 17 anos, subiu ao trono com 30, então foram 13 anos ali na escravidão, né? Aí foram os 7 anos de fartura, depois dos 2 anos de fome, e 22 anos depois é que ele foi se encontrar com os irmãos dele, né? E ali a gente aprende algumas lições preciosas. Então José olha para o passado dele, que foi um passado de dor, de sofrimento, de traição, de mentira, mas ele não olha com mágoa, ele não olha com ódio, ele não olha com rancor, ele olha com perdão. E é fantástico porque ele coloca o nome do primeiro filho dele de perdão, né? Quando ele diz, José teve um filho e deu-lhe o nome de Manassés, porque Deus me fez esquecer, e a ideia é Deus me fez perdoar toda a casa de meu pai. Olha que coisa fantástica. Né? Então ele olhou o passado com perdão. Isso é muito importante, porque todos nós temos dores no nosso passado. Todos nós temos momentos difíceis, pessoas que nos sangraram, pessoas que nos traíram, pessoas que mentiram para nós. Nós também mentimos e traímos alguém, e ferimos alguém. E quando a gente olha para o passado com perdão, isso é maravilhoso. E o fantástico é que em tudo José coloca Deus. Deus me fez perdoar. Daí quando nasce o segundo filho, ele bota o nome de Efraim, né? Ele diz, Deus me fez prosperar. Ele olha o seu presente com gratidão, não com arrogância, com soberba, tipo, eu cheguei lá, eu conquistei, eu sou o cara, né? Viva He-Man, não. Ele diz, Deus me fez prosperar. E quando ele está morrendo, né, e os irmãos chegam para ele chega junto aos irmãos todos e diz assim, eu estou morrendo, mas Deus vos tirará daqui, Deus vos visitará, Deus vos levará para a terra que emana leite e mel. Então ele olha para o seu futuro com
esperança. Então ele olha o passado com perdão, o presente com gratidão e o futuro com esperança. E é claro, o nosso passado, Deus já cobriu com o sangue de Cristo. O nosso presente, Deus enche da sua bênção, por isso somos gratos. E o nosso futuro, Deus enche de esperança. Olha, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde o mundo está tão confuso, né? Onde está tão inseguro, cara, vamos olhar para Jesus, olhar para o Senhor. Ele já cobriu o nosso passado, presente e futuro com a graça e com o sangue do Cordeiro. Ele tem enchido o nosso presente de tantas bênçãos. E o que é que nos aguarda no futuro? Pior cenário, a Jerusalém Celestial. Cara, isso é fantástico, mano. O que que Covid-19 pode fazer comigo? Pode tirar a minha vida, mas e daí? E daí? Eu li uma frase do John MacArthur esses dias no Instagram, onde ele diz assim: o máximo que os inimigos podem fazer contra mim é me entregarem nas mãos, nos braços do meu Pai. É isso aí, brother. Palavra bonita, né? Palavra bonita, palavra bonita. Mais música? Tem aí mais música? Ah, se largar, eu canto a noite inteira, velho. Vamos lá, pega aí. Pega mais uma música aí dessas que você... que estão no seu repertório, músicas que você gosta. Cantar uma mais atual, então, né? Para o pessoal não ficar muito triste. Cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Essa visão da majestade de Deus, uma música que tem fundamento na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, essa sua maneira de compartilhar a palavra de Deus, como você fez agora no caso de José, nos levando a observar a centralidade de Deus no processo todo, Deus no centro, Deus conduzindo as nossas vidas, nos traz assim uma certeza de que Ele está no controle e que a gente pode descansar nas mãos dele, acreditando que Deus está cuidando de todas as coisas. Muita gente, numa época como essa, tem dificuldade para dormir. A Bíblia nos encoraja a descansar no Senhor, né? Mas a despeito disso, muitas pessoas ficam agarradas a determinados assuntos que não saem da cabeça. Hoje você tem um grande número de pessoas que acaba vendo noticiário o tempo todo. E as notícias não são boas. Então a tendência de dar uma derrubada no ânimo é muito grande. Quando você traz a palavra de Deus, você traz o cântico, você traz a oração, você traz esse convívio saudável, vai enchendo a sua mente, seu coração de uma fé, de uma esperança nesse comando de Deus na sua vida. Aí eu peço que você conte um episódio, um caso do Novo Testamento, que você assim, que você gosta, que, enfim, claro que você gosta de todos, mas assim, aqueles que eventualmente você diz assim, não, esse aqui, eu vou falar esse aqui. Eu vou compartilhar essa história aqui, essa aí, vai lá. Novo Testamento. Eu creio difícil, que... né? É mais difícil. O Novo Testamento é mais complicado. Pensando nos evangelhos, uma passagem que é bem fantástica na minha vida é quando
Jesus, depois de um dia inteiro de trabalho, e chega lá no final do dia, Jesus diz para os discípulos: passem para outra margem, enquanto eu despeço a multidão. E então os discípulos pegam o barquinho, né, começam a remar, Jesus despede a multidão, Jesus sobe ao monte para orar. E a Bíblia diz que quando escureceu, Jesus estava só, orando. E lá do alto ele via os discípulos lá no barquinho enfrentando grande dificuldade, eles estavam remando com muita dificuldade, a Bíblia diz que os ventos eram contrários. Claro que Jesus já sabia de tudo isso, ele só estava testando os discípulos, né, a fé dos discípulos, e a Bíblia diz que lá pela madrugada, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles ficaram assustados, acharam que era um fantasma, Jesus disse: sou eu, né? Teve a experiência do Pedro: se és tu, manda ir ter contigo. Jesus fala: vem, ele vai, anda sobre as águas, afunda. Jesus levanta ele, entra no barco e eles ficam assim, boquiabertos, né? A Bíblia diz que eles não tinham entendido ainda o milagre do pão. Aí agora já tinha acontecido uma tempestade antes que Jesus acalma, e eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E agora eles enfrentam outra tempestade e Jesus estava provando eles. E o que eu acho fantástico nisso, assim, a lição que eu tiro para mim, eu gosto de ser muito didático, sabe, bem homilético. Assim, a minha pergunta é: o que Jesus está fazendo quando nós enfrentamos tempestades? Porque parece que os discípulos estavam sozinhos. Parece que Jesus disse: ó, vocês vão de barco, né, que eu vou ficar aqui, vocês que se virem. E parece que Jesus não estava se importando para eles. Tem hora que a gente se sente assim, sozinho. Né? A gente está nessa pandemia, e se a gente fica olhando só para a televisão, só para o noticiário, só para os problemas, a gente se sente sozinho, como dizendo assim: e o teu Deus, onde está? Né? Teu Deus, onde que ele foi? E quando eu leio esse texto, eu percebo que a gente nunca, nunca, nunca está sozinho. Porque enquanto os discípulos estavam ali remando, enfrentando tempestade, Jesus estava orando. E eu pergunto: orando por quem? A Bíblia não diz que ele está à direita do Pai intercedendo por nós? Jesus está intercedendo por nós. Ele é nosso advogado, ele está sempre orando por nós. Isso é maravilhoso, cara. Né? Eu orar por você é uma coisa, você orar por mim é outra coisa, mas Jesus orar por nós, cara, tem coisa maior do que essa? Para mim não tem. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus via, ou Jesus viu eles enfrentando dificuldades. Jesus está vendo, ele sabe o que está acontecendo comigo. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele nunca é pego de surpresa. Nós é que somos pegos. Né? A gente estava lá em Marataízes no final do ano, quando deu a primeira notícia do Covid lá em Wuhan, na China, e para a gente, tipo assim, balela, isso nunca vai chegar aqui, isso é uma gripezinha, aquela história de que só acontece no frio, não acontece no calor, e nós já estamos há 45 dias presos dentro de casa. Não era balela, é uma coisa séria. Eu fui pego de surpresa, creio que você também. Mas Jesus não foi. Ele sabia e ele está vendo o que está acontecendo conosco. E a terceira lição que eu aprendo é que Jesus sempre chega na hora exata. Lá, eu acho legal porque a Bíblia diz que Jesus chegou na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é a mais escura. A madrugada é o momento mais escuro da noite, quando o sol já está lá do outro lado, até que ele desponta novamente. Ou seja, no momento mais escuro, mais difícil, quando a gente pensa assim: agora não tem mais luz no fim do túnel. Aí chega a luz verdadeira, que é Jesus Cristo, dizer: cara, eu estou aqui. Eu não sou um fantasma. Eu não sou uma ilusão. Eu não sou um mito. Eu sou real. E eu estou aqui para salvar vocês. Então isso, reverendo Averaldo, é muito fantástico, velho. É muito, muito fantástico. Jesus, ele intercede por nós. Jesus está vendo a nossa dor. E quando ele vê que a gente não vai aguentar mais, fala: agora é comigo. Agora eu assumo. Então isso é maravilhoso, brother. Isso é maravilhoso. Isso abre completamente a nossa mente, né? Porque quando você diz, aí você lembra, né, que ele estava orando por nós e que dá a impressão de que ele não está presente, né, de que não está acontecendo nada, aí depois você lembra que ele vê, quer dizer, dá a impressão que ele não está vendo, e depois que ele chega na hora exata, dá a impressão que ele está sempre atrasado, que é o que as pessoas normalmente pensam, né? Nessa ausência de Deus na hora que a gente mais precisava, e depois a gente aprende que, na verdade, ele nunca esteve fora, ele nunca esteve ausente, que a presença dele é maravilhosa.
Palavra muito boa, muito abençoadora. Graças a Deus por essa palavra para a nossa vida, para o coração da gente hoje. Dos hinos do Inário Presbiteriano, Inário Novo Cântico, qual que você, assim, separa para a gente cantar agora aí? Pelo menos uma estrofe e o coro. O hino que eu mais gosto do Inário é o 266, que é aquilo que tem a ver com o fundamento da minha fé, da sua fé, da nossa fé, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Maravilha! Eu quero agradecer o encorajamento dos nossos ouvintes aí pedindo que eu cante. Muito obrigado. Quando terminar a live, eu começo. Pode ficar esperando aí que já, assim que encerrar a live. Quer dizer que a nossa live ela vai estar disponível daqui a pouquinho, hoje ainda, no YouTube da Igreja das Américas. Aliás, eu quero desafiar você a conhecer todas as nossas redes, o Instagram, onde nós estamos, o Twitter, o Facebook, o YouTube, sempre procurando Igreja das Américas. Essa é a nossa live aqui, vai estar disponível para você ouvir de novo, ver de novo e compartilhar. Você tem ouvido palavras especiais aqui. Está te abençoando, não está? Então você pega e compartilha. Manda para alguém especial, uma pessoa que é importante para a sua vida, ou mesmo alguém que está passando um momento difícil, complexo, complicado, e que vai enxergar nas conversas aqui estabelecidas uma palavra preciosa de Deus para as nossas vidas. Reverendo Carlos Roberto Henrique, meu amigo, meu irmão, cunhado, que privilégio ter você aqui na nossa live. A gente está caminhando para o final, não é um encerramento ainda, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você é um homem de Deus, você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a palavra, você tem compromisso com a família, você tem compromisso com a igreja. A nossa família é muito abençoada pela sua presença, até o fato de você se tornar família. Isso já aconteceu há tantos anos. Que alegria nossa poder celebrar com você e agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e por todo o impacto que você tem gerado, produzido na nossa vida. Que Deus assim te fortaleça com saúde, com muita alegria e com muita paz, assim, em todas as áreas, para que você seja assim muito abençoado. Dá um beijo na Renata, que é minha irmã, no Tiago, na Poliana, que são meus sobrinhos, que essa alegria é muito grande, ter uma família maravilhosa como essa. Eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus. Quero desafiar você que está acompanhando a gente a seguir o Instagram da Igreja das Américas e também seguir o Instagram do Reverendo Carlos Alberto Henrique. Daí, o seu Instagram, por favor, Reverendo Carlos. É Carlos A. Henrique. Carlos.A. Henrique. Maravilha. A Dani vai colocar aqui agora, aqui embaixo, para que a gente possa compartilhar. É Carlos Henrique. Tem lá no YouTube, né? Tem no YouTube também, Carlos Henrique. Tem algumas mensagens, alguns hinos lá também salvos. Olha aí, a minha irmãzinha está mandando aqui um beijinho para mim. Ela que é um doce de menina, é uma santa, é uma santíssima, não por sua causa, mas por minha causa.
porque para me aguentar durante o tempo que ela também. aguentou, ela é uma santa mulher de Deus, é preciosa. Agora, para a gente fechar, uma palavra de despedida e de encorajamento aqui, aí você pode escolher do novo, do antigo, e eu queria ver se possível a gente cantasse mais uma canção no finalzinho. Está aqui, ó, a Dani está colocando aqui. Obrigado, Dani. Dani, do nosso time de comunicação, está o Instagram aqui do Reverendo Carlos. Você pode também segui-lo, assim como deve seguir também o Instagram da nossa igreja. Vai ser uma alegria muito grande. Vai lá, pastorzão. A palavra final para mim, Hebreus capítulo 12, quando o escritor da carta aos Hebreus, que provavelmente foi Paulo, mas aí deixa para lá, né? Diz assim: considerando que temos uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, eu creio que essa deve ser sempre a nossa filosofia, esse tem que ser sempre o nosso foco, olhar para Jesus. Não importa o tempo, não importa a situação, não importam os problemas, sempre olhar para Jesus. A gente tem uma grande nuvem de testemunhas no Velho Testamento, no Novo Testamento, uma história de pessoas que já correram essa grande carreira da vida cristã. E agora é a nossa vez. E daqui a pouco nós vamos passar o bastão para uma outra geração. Então, que façamos isso focados em Jesus Cristo. Amém. Pastor Carlos Alberto Henrique é um dos pastores da Igreja Presbiteriana da Penha, cujo Instagram é @ippenha, @ippenha. E é uma linda igreja na zona leste de São Paulo, ZL na veia, onde eu tive o privilégio de ser seminarista por 4 anos, lá em 1519. E é uma igreja que eu amo demais, preciosíssima para a minha vida, e onde o reverendo está sendo uma bênção lá, junto com o reverendo Amauri e os demais amigos, pastores preciosos que têm servido ao Senhor na zona leste de São Paulo. Você que está em São Paulo, quiser conhecer uma belíssima igreja, e em todos os aspectos, é a Igreja Presbiteriana da Penha, na zona leste de São Paulo, é Major Rude, que número? 145. 145, eu lembro da rua, você vê que tem tanto tempo isso, Major Rude 145, onde você pode conhecer. Faltando 2 minutos para encerrar a nossa live, eu quero pedir que você ore conosco e que esta oração é oração de bênção sobre a vida de todos, e aí a gente vai passar o restinho dos minutos cantando, e eu peço que você nos conduza. Deus amado, nós te agradecemos muito pela vida do nosso querido irmão J.R. Vargas, pelo seu ministério como pastor da Igreja Presbiteriana das Américas, como pai, como irmão, como filho, como radialista, pai, nessa área da comunicação, como uma pessoa tão importante dentro do teu reino, pai. Obrigado pela sua vida, obrigado por todos que nos acompanharam aqui, pessoas preciosas para nós, que tu abençoes muito e que tudo que foi falado aqui honre o nome de Jesus Cristo e abençoe a nossa vida, pai, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai cantar agora? Vamos junto, nós dois. Uma do tempo do Uga Uga. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.